dias de devocional, direcionamento para o seu devocional. Obrigado a todos os patrocinadores. Ative o sininho, inscreva-se no canal. Inverte. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que é nós, resgatando valores. Nós nunca. Irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Puxa, o mal ele é terrível, porque o mal fala na nossa orelha, sim ou não? Sim. Mas o problema é o mal falar ou eu dar ouvido ao mal? Chega um momento da nossa vida que funciona da seguinte forma: eu passo a ter controle na minha vida e agora o mal não entra a não ser que eu queira. Então a primeira coisa que eu tenho que tomar de volta, o controle da vida de quem? Da nossa vida. Eu venho uma caminhada com um grupo famoso chamado Eventos do Rap, formado no Carandiru. E fiquei famoso fazendo rap, ganhei dinheiro fazendo rap. Qual vida melhor do que essa? Para algumas pessoas que pensavam como eu, nenhuma. Porém era vazio porque eu tinha meu sonho, alcancei tudo que eu queria, mas o vazio continuava aqui dentro. O Evangelho me fez entender tudo que eu vivo hoje. Então, eu tirei o rap do primeiro lugar, coloquei Deus em primeiro lugar. Deus agora pega tudo que eu gostava e me entrega para que eu possa viver de tudo que eu gostava. Aleluia. Mas a primeira coisa que aconteceu, eu preciso pegar a minha vida de volta. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem controle das coisas que as pessoas falam. Você não tem controle principalmente do seu pensamento. Tem muita gente que quer controlar os pensamentos, mas não consegue. Porque é impossível você controlar os pensamentos. Os pensamentos, eles geram algo dentro de você. Sabe o que eles geram? Os pensamentos faz você gerar emoções. E quando você se emociona por causa dos seus pensamentos, você tem atitudes. Então, por exemplo, todas as vezes que eu tenho uma atitude errada foi porque gerou emoção, eu me emocei por causa de alguma coisa que eu pensei. Se eu não tenho controle do meu pensamento, se eu não tenho controle das minhas emoções e não consigo controlar minhas atitudes, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso controlar aquilo que eu tenho controle. Sabe o que você tem controle? Você tem controle daquilo que você quer ouvir. Porque o pensamento, ele é gerado pelo que eu ouço. E também é gerado pelo que eu vejo. Então, se eu conseguir controlar o que eu vejo e o que eu ouço, eu consigo controlar a minha vida. Olha que louco. A maior dificuldade não é saber que o mal existe e fala na minha vida. A maior dificuldade é aceitar ou não que o mal continue falando no meu ouvido. Porque se o mal fala no meu ouvido, gera pensamento, que gera emoções e gera atitude. Então eu vou te dar um exemplo. Existem muitas coisas que acontecem. Só que o meu maior inimigo não é o meu irmão. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo não pode ser meu irmão, porque a atitude do meu irmão que seja errada, ele não está sendo errado por causa dele, é quem age nele. Se o diabo age no meu irmão, eu só consigo controlar o meu inimigo que está agindo no meu irmão por um motivo. Qual? Quando eu consigo controlar, eu não sou obrigado a ouvir esse tipo de coisas. Eu não quero ver esse tipo de coisas. Aí quando eu consigo controlar aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, eu consigo controlar o que eu sinto. E aí logo eu controlo as minhas emoções. É difícil, pastor? De verdade, a coisa mais difícil é você controlar suas atitudes. Agora a Bíblia fala sobre uma parada mil grau. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Eclesiastes é um livro cabuloso que fala justamente sobre tempo. E fala de tempo que andar atrás do vento é perca de tempo, secar gelo é perca de tempo. Ele fala de uma história, esse livro, esse cara que escreveu esse livro, fala de uma história de um outro contexto. Ele fala assim, tinha um velhinho, que ele não era velhinho, ele era um cara novo. Ele tinha 15, ele tinha um sonho de ter um castelo. Com 15 ele tinha um sonho de ter um castelo, com 78 ele acabou o castelo. Ele percebeu que a vida inteira foi uma grande perda de tempo. Porque ele usou a vida inteira para construir um castelo, que quando ele terminou, ele pegou a bandeirinha e ele percebeu, quando eu ia colocar a bandeirinha lá em cima, no topo do castelo, eu percebi que eu não tinha força para subir o primeiro degrau para chegar. Adivinha quem vai usufruir do meu castelo? O meu filho vagabundo, que nunca trabalhou, mas agora vai usufruir daquilo que eu passei a vida inteira fazendo. Perca de tempo. Andar atrás do vento, perca de tempo. Vir com uma casa de recuperação e não aceitar a mudança, perca de tempo. Culpar as pessoas, perca de tempo. Mano, a decisão é nossa, a escolha é nossa. Quero mudar, dá tempo. Ô tio, mas é o seguinte, se fosse para eu escolher, eu não queria estar aqui. Eu vou falar com você, para mim não. Mas quando a gente passa a entender
que a necessidade nos traz. E se é na necessidade que Deus consegue nos alcançar, você tem que entender que talvez esse tempo que esteja aqui é só para que Deus te alcance, você muda de vida e alcança uma parada muito louca, eternidade. Porque o que a gente passa nesse tempo aqui, isso serve para todos, pro mais velhinho até pro mais novinho. O que a gente passa aqui, nós não somos seres carnais que de vez em quando no culto a gente experimenta algo espiritual. Nós somos seres espirituais que infelizmente por causa da queda de Adão estamos experimentando essa parte física e carnal. Se todas as vezes você ficar mendigando por causa de um tempo espiritual, você nunca vai valorizar o que você é e foi feito para ser espiritual. Tempo de paz e tempo de guerra. Por quê? Porque hoje você vive dentro de uma carne que vai morrer, mas você é a parte espiritual que é eterna. Tempo de andar e tempo de correr. Por causa do quê? Porque hoje você vive dentro de uma casa que vai morrer, mas você não é a parte que morre, você é a parte espiritual que foi feita para ser eterna. Tempo de abraçar e fugir do abraço, tempo de paz, tempo de guerra, de costurar, de rasgar. Qual é o tempo? E aí o Salomão, depois no final desse livro, ele explica tudo. Ele fala assim, ó, só duas coisas que não pode faltar para nós. O quê? O óleo. Todo o tempo. Tempo de paz ou de guerra, de abraçar ou fugir do abraço, de neurose ou de alegria, de passar o veneno durante um tempo, estar feliz porque conseguiu controlar aquilo que ouve, aquilo que vê, aquilo que sente. Não importa o tempo como você está, só não pode faltar duas coisas. O quê? O óleo sobre a sua cabeça. O que significa o óleo sobre a cabeça? Presença do Espírito Santo. Na sua vida. E o que é essas vestes brancas? É ser diferente daquilo que nós éramos no mundo. Aleluia. Aquele que tem Jesus Cristo precisa entender que, mano, é só um tempo. Nós não foi feito para morrer, nós não é essa carne velha que morre. Mas é a parte espiritual que foi feita para ser eterna. Porém, para vivermos bem aqui, a gente precisa saber controlar as nossas emoções. Então, o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que, se eu não consigo controlar o que eu penso, eu consigo controlar o que eu vejo. Se eu consigo controlar o que eu vejo, eu escolho o que eu vejo ou não vejo. E eu escolho o que eu ouço ou não ouço. Então, no final de tudo isso, controla aquilo que vocês ouvem, a forma que vocês recepcionam, porque o inimigo não é o que fala, mas é quem age naqueles que têm falado. E se você está aqui num lugar que é espiritual, que é uma busca espiritual, que é um povo que é espiritual, que é um povo que é cristão e é espiritual, você vai saber bem direitinho quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando. Está dentro de cima. Vale a pena sim. Jesus pode mudar a sua vida sim. Eu tenho certeza que eu ouvi duas mensagens abençoadas. Abraça, guarda, porque aquilo que Deus fala vale a pena ficar mais glória a Deus. E aquilo que não edificou a sua vida, joga fora, não deixa gerar emoções, porque toda emoção, quando você está emocionado e age, você irá negativa. Então vamos passar a agir certo, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar pela casa que a gente tem, pela comida que a gente está tendo. Nós não estamos na rua, nós não estamos passando fome, nós não estamos sendo zoados, mas é o seguinte, Jesus ele pode, mano. Ele pode antecipar essa história. Desde que você aceite, precisa de ajuda, em nome de Jesus, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de verdade. Obrigado, pastor, por ter vindo aí com nós.